Seja bem-vinda à unidade de cardiologia materno-fetal, aqui no Hospital Português. O meu nome é Sandra Matos, eu sou médica do serviço responsável pelo setor de cardiologia fetal. Se você está ouvindo essa fita, você foi solicitada a fazer um exame chamado de eco fetal. E o objetivo dessa apresentação rápida é esclarecer alguns dados sobre o exame, porque muitas vezes isso gera tensão, estresse. Por que esse exame foi solicitado, não foi solicitado no meu primeiro filho, qual a indicação, por que se faz com o exame. Então essas dúvidas nós costumamos ouvir no dia a dia da clínica e para tentar esclarecê-las e simplificar, nós então fizemos esse pequeno resumo sobre o exame. O primeiro, o que é exatamente o exame que nós chamamos de ecofetal. O ecofetal, ou o ecocardiograma fetal, que é o nome realmente do exame, nada mais é do que um ultrassom específico do coração do bebê. É um exame de ultrassonografia, sem riscos, igual ao exame de ultrassom geral, que nós fazemos para o coração do bebezinho, e ele pode ser realizado numa fase longa na gestação. A partir da 12ª semana, a gente já pode realizar esse exame até praticamente o dia do parto. Mas existe um período onde o exame é melhor, e este período é em torno da 18ª até a 28ª semana. O motivo é porque antes disso o bebê é muito pequenininho e aí é difícil pegar todas as imagens, às vezes isso gera ansiedade materna, o bebê tem que voltar. E quando a gente faz muito perto do momento do bebê nascer, ele fica muito grande e aí às vezes as costelinhas, a coluna, as partes ósseas, elas dão o que a gente chama de sombra acústica, são umas sombrazinhas que ficam sobre a imagem do coração e também dificultam o exame. Então muito no comecinho ou muito no final o exame é mais difícil. Idealmente a gente faz aqui nesse período, mas ele pode ser feito em outras épocas quando necessário. O exame é muito tranquilo, como eu disse antes, ele não necessita de nenhum preparo especial, é um exame de ultrassom, mas não precisa estar com a bexiga cheia, não tem nenhuma alimentação específica, nenhum preparo que seja feito. Ele é muito tranquilo porque não causa dano ao bebê, ele foi extensamente estudado em nosso país, em outros países, com muita pesquisa. A Anvisa, o FDA americano, eles liberam o exame completamente, sem nenhum risco, pode ser repetido, sem nenhum problema. Mas ele tem alguns fatores que podem transformá-lo num exame mais difícil para a gente poder ver o coração. Uma gestante que está com sobrepeso ou obesidade, é mais difícil a imagem ser transmitida se ela já fez alguma cirurgia e tem cicatriz no abdômen. Quando o bebezinho tem muito pouco ou muito líquido amniótico, excesso ou diminuição desse líquido dificulta a transmissão da imagem. Às vezes, algumas posições que o bebê está, quando a coluna está para cima, está anterior, por conta daquelas sombras que a gente falou antes. Se o bebê mexe muito, fica se movimentando, isso também pode dificultar o exame. Então, esses aspectos maternos ou fetais podem dificultar. De uma maneira geral, as imagens que a gente obtém, principalmente naquele período, 18ª, 28ª, são muito boas. O exame está sendo cada vez mais realizado, ele tem uma importância grande, porque a gente consegue já afastar com o bebê ainda no útero a maioria das malformações cardíacas e principalmente as mais graves. Então, essa é a grande importância do exame. Da mesma forma também, se existe alguma doença cardíaca, quando a gente descobre mais cedo, a gente se prepara para tratar melhor, a gente tem tempo para se estruturar para o tratamento com o bebê ainda no útero, num lugar seguro, para fazer as partes práticas muitas vezes necessárias de uma liberação de uma guia de convênio, do nascimento num lugar especializado para tratar do bebê. Então, quando a gente sabe mais cedo, a gente se prepara melhor, como tudo, onde a gente tem a condição de fazer algumas medidas, na verdade, de prevenção, para que todo o tratamento do bebê seja realizado com mais segurança. E na maioria das vezes a gente pode dizer para as famílias, graças a Deus que está tudo bem, e tranquilizar o obstetra, tranquilizar o pediatra também. Existem indicações específicas, tanto da mãe como do feto, o bebê que tem algum outro tipo de malformação, a mãe que está com diabetes, que tem hipertensão, mas muitas vezes, mais e mais, pela segurança do exame, pela importância dele, os obstetras têm solicitado como parte da rotina pré-natal. Então, muitas de vocês que dizem assim, mas não pediram no meu primeiro filho, por que pediu agora? Será que há algum problema no bebê e tudo? Entendam que muitas vezes não é nada, apenas o exame está sendo colocado como parte da rotina. E eu pergunto sempre no início do exame se teve algum motivo específico ou não, mas é só para poder separar os grupos que vêm já com indicação
mais específica ou que estão fazendo só a rotina do exame. Como tudo na medicina, por melhor que seja o exame, por mais seguro, existem algumas limitações. E as limitações do eco fetal, em particular, elas se relacionam ao fato de que a circulação do bebezinho quando ele está no útero é diferente do que vai ser do lado de fora. E a maior diferença, claro, é que não tem ar na barriga, só tem líquido amniótico. Então, como só tem líquido, o bebê não respira no sentido que nós conhecemos, de puxar o ar para os pulmões para receber oxigênio. Na verdade, quem faz tudo isso para o bebê é a mãe durante toda a gestação. Então, ela respira pelo filho, ela troca o oxigênio pelo gás carbônico no pulmão dela, o sangue rico em oxigênio que ela oxigenou no pulmão dela vai para o cordão umbilical e chega ao bebê. Então a mãe, na verdade, o pulmão da mãe é também o pulmão do feto, por isso que às vezes que a gente cansa mais na gestação, a gestação sobrecarrega o organismo materno de várias formas, uma delas é nesse aspecto também. Mas então, o fetinho não respira, a mãe respira pelo filho. Então, durante toda a gestação, a placenta e o cordão umbilical são órgãos importantíssimos, porque, na verdade, eles fazem toda a relação entre a mãe e o feto. A mãe funciona como o pulmão do fetinho, ela alimenta o feto através do cordão umbilical. Existem inúmeras funções, na verdade, que a placenta fica responsável por fazer essa transmissão, tanto de levar coisas para o feto como de retirar. O pulmão fetal está formado, mas não funciona no sentido de oxigenar o sangue. A mãe respira pelo filho e manda o oxigênio pelo cordão umbilical. E o coração fetal precisa de umas aberturinhas, uns buraquinhos, porque esse sangue da mãe que chega pelo cordão umbilical, ele entra aqui, que a gente chama vem pelo cordão umbilical, vai entrar na veia cava inferior do bebezinho, chega no coração do bebê e aqui dentro ele precisa se misturar com o coração do bebê para que parte desse oxigênio da mãe seja extraído e o neném então cresce, ganha peso, ele se desenvolve usando esse oxigênio que a mãe está passando para ele. É assim que funciona durante toda a gestação, até o momento do parto. Chegado no momento do parto, a gente então vai inverter essa relação, certo? Durante a vida fetal, como eu já falei, o pulmão fetal não está funcionando, a mãe está respirando pelo bebê e o coração tem essas aberturas. Num belo dia, a gente vai e corta o cordão umbilical. O momento do parto, a gente corta o cordão. Nesse momento, a mãe não manda mais sangue para o bebê, não manda mais oxigênio para o bebê. E ao mesmo tempo, como ele saiu do útero, ele tem contato pela primeira vez com o ar, tem contato com a atmosfera. E então ele vai fazer a coisa mais importante no momento do nascimento, que é ter a primeira respiração. Quando ele tem essa respiração, o ar vai para o pulmão do bebezinho e o pulmão então vai expandir. O pulmão é parecido com uma esponja, ele está cheio de líquido, está aquela coisa pesada, com a pressão alta, com a resistência alta e o sangue do bebê quase não chega no pulmão. Quando ele respira, aí o pulmão expande, a pressão baixa e o sangue do bebê então entra nos pulmões e nesse momento ele se responsabiliza pela oxigenação do próprio sangue. Ele inicia a troca de oxigênio por gás carbônico. As aberturas do coração, por sua vez, na hora que o pulmão expande e que começa a oxigenar, elas começam a fechar. Isso é um processo longo, é um processo que na verdade começa na sala de parto e toda essa transição da circulação do ambiente líquido para o ambiente aéreo, ele pode levar até 3 meses na vida de um bebezinho. A gente não imagina quantas coisas estão se modificando ali depois que o bebê nasce. Nós não chamamos o bebê de volta para o hospital para checar se o buraquinho fechou, se o pulmão expandiu bem, porque se fôssemos fazer isso de rotina, nós teríamos que chamar os bebês do mundo todo para fazer exame. Todos os bebês passam por isso. Todos nós nascemos, somos gerados numa bolsa líquida e depois passamos para o lado de fora. Então, a gente não faz essa avaliação, mas o pediatra é que faz essa avaliação, o neonatologista, aquelas visitas, nasceu, faz o exame, com 1 semana faz o exame, com 1 mês faz o exame. E nessas avaliações, o pediatra está checando o pulso do bebê, se ele está oxigenando bem, se ele tem algum soprinho. Dessa forma, o pediatra tem uma ideia de se ele está fazendo a transição normal ou não. E se ele tiver qualquer dúvida, então ele solicita uma nova avaliação e aí a gente faz um eco neonatal específico para avaliar essa outra parte da circulação que nós não podemos ver. Mas de uma maneira geral, o eco fetal ele já afasta a grande maioria dos exames e é um exame simples e sem risco. Então foi para isso que nós fizemos essa pequena apresentação, para que você conheça um pouco mais sobre o exame. E agora eu agradeço que você tenha
dado um pouco do seu tempo para ouvir essa apresentação, e daqui a alguns minutos você vai ser chamada para a sala e vai entrar para fazer o exame. Eu espero que seja bem tranquilo e que a gente veja um coração bem normal e bem bonito nesse menininho ou menininha que você está carregando aí, tá bom? Muito obrigada.